Mas além de música também, a gente quer conversar um pouco e falar um pouco a respeito das coisas que a gente viveu aqui e algumas curiosidades, né? E assim, eu queria começar com a gente falar a respeito a gente vai começar com alguns mitos a respeito dos neozelandeses e da Nova Zelândia. Sim. E a gente pode falar do primeiro deles, e esse aí é sem sombra de dúvida o que a gente tem a resposta certa. A gente sabe, assim, a gente bate o martelo mesmo que é mito. Qual que é, nega? O kiwi não gosta de coisa muito doce. Só pra referência, pra quem não sabe, kiwi é como são conhecidos os neozelandeses. Então é a mesma coisa você falar neozelandês ou kiwi. Então a gente vai falar um ou outro aqui em qualquer momento. E a gente ouviu isso em diversas situações, né, desde que a gente chegou aqui, né? Todo o período que eu acompanhei as pessoas que já estavam aqui, né, nesse processo de preparação, aí sempre, todos falavam, gente, eles não gostam de doce, nossa, as coisas aqui não são muito doces. Levei brigadeiro para os meus colegas, eles acharam muito doce. Eu ficava, nossa, meu Deus. Uhum. E assim, é muito mito, cara. É muito, muito mesmo, assim, eu não sei como que isso surgiu. Eu não sei se é porque as pessoas ouvem e propagam isso, porque talvez comparado com alguma cultura específica eles realmente não sejam fora do padrão, nem nada do tipo, mas assim... Não faz sentido também isso, porque aqui só tem coisa... Tudo doce que é vendido. Tá, mas quantas coisas que a gente sabe que são propagadas e não são verdade? Não, tipo sim, assim, alguém ouve e mesmo percebendo a realidade na frente dele, ele continua propagando isso. A gente cansou de ver. Inclusive tem mais mito aqui que tá ligado a isso, entendi né? o que você disse, mas é verdade. Porque assim, não faz o menor sentido isso. Tudo aqui, você vai comprar um doce, uma bolacha, um cookie no mercado, esses que são produzidos pelo próprio mercado, eles são muito doces. Tudo tem muito açúcar aqui. Não, e é muito comum você ver aquelas coisas extremamente artificiais, que você vê que tem, tipo, várias camadas de tipos diferentes de glacê e é tudo assim, parece que foi feito de plástico. Sabe assim, é feio, feio mesmo. E são coisas muito, muito, muito doces. Sim, e os industrializados, eles consomem demais, então tudo tem açúcar. Tudo tem muito açúcar, é muito doce, então é mito, maior de todos. E assim, você poderia considerar, beleza, tem aí, mas talvez os imigrantes que estejam comendo. Não, a gente vê na nossa relação, no nosso dia a dia com os kiwi, eles gostam de doce demais. Gostam. E aí, para complementar isso, a gente, numa determinada festa, que se eu não me engano foi até na mesma festa que eu conheci essa música, a gente estava conversando com o Michael, que é o partner da Bia, e o Michael é kiwi. E aí a gente perguntou isso pra ele. Ele falou, cara, que negócio é esse? Que conversa é essa de que o kiwi não gosta de coisa muito doce? Ele falou, mentira. Falou, realmente tem essa conversa, muita gente fala isso, mas é mentira. A gente gosta de coisa muito doce praticamente como todo mundo no mundo inteiro, assim. A gente consome muito, muito açúcar. E assim, não sei de onde saiu isso também, mas realmente tem essa fala. Ele confirmou, tem muita gente que fala isso. Então, mas aí tem uma coisa também. Por exemplo, eu levei o brigadeiro que inclusive foi você que fez, né, o brigadeiro. Eu levei pro trabalho. Eles acharam muito doce. A Monique também comentou que o partner dela, o namorado dela, também achou o brigadeiro muito doce. Então, assim, acontece, né? Não sei, mas eu não sei o que essas outras pessoas, quais outras coisas essas pessoas consomem pra comparar. Tipo, porque realmente um brigadeiro é doce. Mas pra mim, por exemplo, um donut é muito mais doce que um brigadeiro, do que a gente já comeu aqui, por exemplo. Mas então tem isso também, tipo, eles podem... Os bolos deles são muito ruins, velho. É muito ruim. Aí eu não sei se são as pessoas com quem a gente tem contato, ou se é realmente o mito geral, enfim. Mas assim, eu falo que a gente pode bater o martelo nessa porque não, o Michael sim. falou, né? Ele tem propriedade pra falar. Então esse aí acho que não tem erro. E vamos agora pro segundo mito então, né? Vamos. O segundo mito é um mito que acho que a gente ouviu pela primeira vez quando a gente chegou em Queenstown, né? Sim. A gente ouviu pessoas falarem a respeito disso. Enaltecendo, tipo, a educação do kiwi, dizendo que o kiwi não buzina. Não é que nem no Brasil, que a galera buzina e tal. E isso é uma mentira deslavada, velho. Nossa, esse também me dá raiva. Dá raiva, sim, porque a gente vê, inclusive, diversas situações distintas, né? Se eles buzinando no trânsito por coisa muito pequena, coisa que até não é comum de se ver no Brasil, assim, por ser coisa tão pequena. O Brasil buzina muito também, mas é porque o trânsito é muito mais caótico, né? A cidade... gente, a gente tá em Invercargill, né? Tipo, Invercargill é cidade plana, não tem... O trânsito aqui é o quê? É 5 horas da tarde.
né? Na verdade, é 3 horas da tarde e 9 horas da manhã, que é a hora das crianças de escola e tal, dá um trânsitozinho, mas assim, é muito pouco, velho. É muito rápido, não tem aquilo tudo, não tem engarrafamento aqui e tal, pra estressar, pra pessoa ficar lá no trânsito estressada e descontar na buzina, sabe? Então é babaquice mesmo. E assim, em detrimento disso, assim, acontece muitas vezes, por exemplo, você entra numa rua e a pessoa tá, sei lá, 50 metros, tá distante, não tem problema nenhum, você entrou, ela buzina lá de trás. Porque você entrou na frente dela, você tomou a preferência dela. Você Ai, você violou de maneira irremediavelmente o direito dela. Então, assim, gente, isso é uma lenda, cara, porque a gente viu em várias cidades, não é só em Invercargill, não, eu vi em outros lugares também. O Kiwi buzina, sim, não é uma bagunça danada, mas buzina por coisa buzina muito pequena. Isso é muito ruim pra mim também, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que tô em um eterno processo para aprender a dirigir, para me acostumar com isso, estar no comando de um carro. E eu sou muito desesperada, sou muito, né, você sabe. Não. Essas poucas vezes que eu dirigi aqui, e você viu o quanto o quanto atrapalha, né? Tipo, você fica coada porque você espera que a pessoa tipo, eu vejo que tem gente atrás de mim, eu já fico assim, ai meu Deus, já vai ficar nervoso ali, ó, a pessoa que tá atrás, vai ficar nervoso porque eu tô na frente dele, sabe? Tipo, como se eu não pudesse estar ali. Isso é revoltante. É o que eu sempre falo com você, ignora essas pessoas. Mas é muito difícil. Mas eu sei que incomoda, eu sei que é ruim mesmo. Dá raiva, tipo, cara, calma, né? Tipo, a gente tá indo tudo que andando normal, todo mundo pode, tá todo mundo liberado. E assim, além desse tipo de buzinada também, uma que já aconteceu comigo algumas vezes aqui é buzinada de ruaça mesmo, assim, da pessoa passar do seu lado de carro e meter a mão na buzina pra te assustar. Nossa, tem que ser muito babaca pra fazer uma coisa dessa. Já aconteceu comigo aqui algumas vezes, não foi, sei lá, 3, 4 vezes talvez, não sei quantas. Mas e é uma coisa que, assim, pelo menos na nossa experiência nas cidades que a gente mora no Brasil, não era comum. Não. As pessoas não faziam isso. É comum, e aqui eu nunca via, talvez seja porque ninguém passou por mim, um conhecido, mas no Brasil é comum passar e buzinar quando você vê alguém conhecido, né? E no Brasil, assim, a gente tem que falar a parte ruim também, né? Lugar que tem trânsito, que dá engarrafamento, tem nego que acha que apertar a buzina vai fazer o carro voar, né? Não, assim, sim, a gente não tá passando pano pro Brasil, não. Só falando que aqui também acontece esse tipo de coisa. E tem outro tipo de buzina que eu presenciei aqui, mas aí eu já não sei se era Kiwi, que é buzina pra mexer com mulher. Que aconteceu comigo uma vez, eu acho que eu até comentei sobre isso no programa especial de mulheres. Olha como eu descubro as coisas. Você não ouviu o programa, não? Foi você que editou ainda. Disso, de mexer com mulher. Então, mas aí eu já não sei se era Kiwi, né? Mas aconteceu aqui, na Nova Zelândia, em Invercargill. Então, tem buzina na Nova Zelândia, gente. Tem demais. Inclusive, para fazer a prova, uma das primeiras coisas que você fala é para testar a buzina. Sinal que você precisa usar em algum momento também, né? Então, já é bom saber. Não tem no Brasil, não, para testar a buzina. Ninguém pede. E vamos agora ao terceiro e último mito, né? Terceiro e último. Se alguém tiver, inclusive, alguma sugestão, se alguém que está aqui na Nova Zelândia souber de mais algum mito aí que a gente passou batido, fala aí que a gente pode trazer nos próximos programas, né? Talvez no outro especial que vai ter mais música. Vamos fazer vários especiais. E esse mito de agora, eu não ouvi ele muitas vezes, mas ouvi algumas e, assim, de maneira, assim, bem... Já vamos falar que é mito para não espalhar, né? Já vamos deixar claro. A gente ouviu, assim, várias vezes que aqui na Nova Zelândia não existe carne de segunda. Aqui é só carne de primeira. Aí eu fico pensando assim, às vezes a pessoa enxerga... Sabe aquele... Quando tem a tábua de corte, tem um desenho do boi? Aí tem picanha, aí lá na perna tem picanha, a cabeça tem picanha. Sabe que é mais ou menos isso que a pessoa enxerga, porque, velho... E o resto pra onde do que bicho. vai? Então, assim, a gente ouviu já pessoas falarem isso e... Algumas falando que é porque a carne de segunda, que geralmente é mandada para alimentar animais, tipo, para fazer coisa para cachorro e tal. Esse mito, ele tem um fundinho ali bem fundo mesmo de verdade, que é o seguinte: existem algumas carnes que você não acha aqui. Por exemplo, pé de porco. Eu fiz uma feijoada agora recente e eu tive que usar a canela do porco, porque a hora que chega ali no pé, eles cancelam o procedimento. Saca? Da canela pra baixo você não acha mais não, sabe? Agora eu fiquei curiosa, pra onde será que eles mandam esses
o pé do porco, por exemplo. Não sei, deve ter alguma coisa que eles fazem específica aqui com ele, mas eu acho que assim, é muito mais uma questão de cultura, sabe? Sabe, é que eles não têm o costume de comer, não faz parte da cultura eu tô deles. até com vontade de chegar amanhã no trabalho e falar que a gente come pé de porco pra ver a cara das pessoas. Eu falei com a Ivor, minha cliente da Sim, reabilitação de container, e ela ficou assim, horrorizada. Pra ela foi uma coisa assim, muito, muito estranha mesmo, sabe? E é engraçado a gente falar isso, né? Porque deixa eu até fazer um paralelo com a situação, né? A gente quando a gente estava morando na Tailândia, as carnes mais caras que tinham lá eram carnes que para nós geralmente são carnes muito baratas. Era tipo assim, era miúdo de porco, era muito caro. Essas carnes que no Brasil muitas vezes, eu não vou dizer que é descartado, mas que tem um valor muito baixo, são rejeitadas, lá são as carnes mais valorizadas, né? Porque eles usam muito, cozinham muito. E assim, aqui você tem esse problema, algumas coisas são mais difíceis de achar. Até essa canela do porco que eu falei, por exemplo, não é tão fácil. Você acha uma vez ou outra, você vê disponível no mercado, não está sempre disponível lá. E também não sei o porquê, não sei o que acontece. Mas no geral, as outras partes, principalmente de boi, que é uma coisa que para eles tem um consumo muito grande, né? Aqui se consome muito carne de boi e carne de ovelha, né? E aí você acha bastante coisa, você acha basicamente tudo, embora alguns cortes tenham um nome diferente, né? Uhum. E tem alguns cortes diferentes também, não é cortado do jeito que é no Brasil, mas basicamente você acha de tudo aqui. E assim, uma coisa interessante aqui, e até certo ponto para mim triste, mas é que essas carnes elas não variam muito de preço. Por que é certo ponto triste? Porque elas não variam, mas estão lá em cima. Assim, sabe? Você não tem aquela carne que geralmente não era muito apreciada lá no Brasil e que era baratíssima e que eu adorava, não. Você não compra um fígado de boi, assim, num preço baratíssimo. Não, o fígado de boi, por exemplo, ele é uma das partes que vai pra comida de cachorro, né? O fígado. Depende, eu já vi lá no Pack and Save, eu já vi dele vendendo na parte normal. Mas, na verdade, assim, é muito mais comum você acha muito aqui nos mercados chineses. Você acha isso, você acha inclusive sangue de porco. Você tem vários pratos, você usa o sangue de porco, aí você acha o sangue de porco congelado para fazer. Uma delícia. Que é outra coisa também que a gente achava na Tailândia com certa facilidade. Mas enfim, e aí tem... a diferença de preço não é muito grande, assim, você pega com essas carnes que são teoricamente... É difícil a gente colocar num termo específico para isso, né? Porque no Brasil a gente chama de primeira e segunda, mas na verdade isso não existe, né? É difícil a gente achar um termo que explique, mas as carnes que no Brasil são mais baratas, aqui são basicamente o mesmo preço. É quase a mesma coisa. Então assim, eu preferi que fosse um pouquinho mais barato. Mas Jura? Mas assim, por que você acha que surgiu isso? Essa conversa? Eu acho que é aquela mania que as pessoas têm de valorizar demais o que é de fora. O famoso complexo vira-lata? Exatamente. Eu não queria usar esse termo, mas... Por quê? Termo fantástico. Realmente. E se aplica bastante, né? Eu acho que é isso também. Isso. Eu acho que tem vários aspectos que eu acho que é até difícil a gente discutir dentro de um programa assim, só nós dois, né? Mas eu acho que esse complexo de vira-lata, muitas vezes, ele vem como um certo desprezo pelo que é seu, né? Pelo terreno mesmo, pela origem. Pela sua origem, mas eu acho que tem alguns casos também que de certa forma, um mecanismo de defesa. Para justificar, para reforçar, repetir para si mesmo até, né? Que não, aqui é melhor, isso é melhor. Porque a gente precisa deixar claro isso, gente. Assim, a gente está vivendo coisas muito boas aqui, é muito bom, mas a gente também está perdendo muita coisa. Sim. É um sacrifício muito grande. A gente está vendo, assim, crianças crescerem à distância, sabe? Crianças que a gente ama, que a gente queria estar com contato. Enfim, na família, nossos cachorros estão lá. Então, assim, você tem que abrir mão de muita coisa para fazer isso. E não é fácil, cara. É muito, muito difícil. Tem dia que é insuportável, tem dia que é mais tranquilo, mas é sempre complicado de alguma forma. E eu acho que tem muita gente que usa isso meio como mecanismo de defesa. Assim, a pessoa começa a hipervalorizar coisas aqui, e aí eu acho até que essa questão da buzina também talvez entra nisso, né? Da pessoa, tipo assim, olha como eles são civilizados e tal. Começa a hipervalorizar isso para se sentir num lugar melhor. Para falar, olha, eu tô num lugar muito, muito melhor, e justificar todo o sacrifício dele, tudo que ele abriu mão
no Brasil, ou seja, outros países. Eu não sei se esse tipo de coisa também é propagada por outras pessoas, mas por outras culturas, né? Mas eu acho que entra um pouco disso também. E parando para pensar um pouco também, nem é claro que isso depende da pessoa, né? É uma coisa natural do ser humano fazer isso. Mas eu não acho que exista alguém no mundo que vai pensar que é 100% bom, sabe? Tipo, essa mudança. Uhum. Por exemplo, é claro, é óbvio que a pessoa que sai de casa sofre de saudade. Tipo, um ponto, é óbvio. Uhum. Então, você ficar repetindo e tentar falar isso, repetir sempre e reforçar que é bom, que é bom, que é bom, que é bom, acaba deixando claro que não tá bom, sabe? Tipo, não é que não tá bom, mas que tá dolorido, que tá difícil. Uhum. Porque a gente sabe que a pessoa tá com saudade, a gente sabe que é um sacrifício estar fora. Uhum. Eu já acho que é muito melhor falar, sabe? Tipo, colocar pra fora e mostrar os dois lados, que realmente, como você falou, é muito bom, a gente tá tendo experiências muito boas, mas é muito difícil, que aí você fica com a realidade ali, né? Você coloca os dois pontos, você coloca a realidade pra fora, você deixa claro pra todo mundo que não tem nada perfeito. Mas eu acho que é porque não é consciente também. O cara, quando ele faz como mecanismo de defesa, ele não faz planejando. É involuntário, né? Tipo, é involuntário. É uma coisa não planejada, sim, mas... Algumas vezes a pessoa precisa, sabe, justificar pra si mesmo que ela abriu mão de muita coisa, que ela tinha, que ela abriu mão de... pra viver uma realidade que não é tão fácil, cara, porque... A gente tem que levar em consideração que como imigrante a gente vai sempre fazer parte de uma população vulnerável. Não importa se você vai pegar a residência permanente, você ainda vai ser diferente. Você ainda vai ser uma minoria, você ainda vai sofrer as consequências disso. E, assim, lógico que tem países que são mais... que é mais fácil você viver dessa forma, tem países que são mais difíceis, mas na prática, mesmo os países que são mais fáceis, são difíceis também. Você também está vivendo, assim, até numa questão de limitação de direito. Tem muito direito que o cidadão tem que você não tem. Sim. E isso acaba te colocando numa posição delicada. A gente sempre fica muito preocupado aqui de acontecer alguma coisa que não é culpa nossa, sei lá, por exemplo, uma coisa, alguém te agredir na rua, alguma coisa assim, e a gente não descarta essa possibilidade, porque já teve situações aqui de gente caçar confusão na rua aqui comigo, inclusive, e eu só baixei a cabeça e segui e fingi que não estava vendo. Mas assim, você fica pensando, pô, e se essas pessoas começam a te agredir, você vai fazer o quê? Você vai ter que ir pra posição fetal e ficar apanhando, porque se você reagir, vai ser a sua palavra contra a palavra daquelas pessoas que são cidadãs. Tá? São pessoas que são daqui. E aí você fica, pô, não tenho os mesmos direitos, eu posso ser deportado.